Rádio jornalismo, você lembra assim, primeiro em que época que o senhor trabalhou em rádio? Já parar para... Só, aí não tinha orquestra, não, como é que era? Agora já tinha um conjunto, Labor Ferreira no clarinete, Vidal na bateria, De Maria no contrabaixo, Orlando na guitarra, Antônio Dutra piano, e me parece que o Jairo era ritmista. Nessa época eu passei a tocar acordeão na Guarujá. Mas fazia parte dessa orquestra ou era separado? Não, eu fazia apresentações em programas. Tocava determinadas músicas em programas que agora já fazia os domingos. E em 54 ou 55 eu fui para a Diário da Manhã. E naquela época era diretor-geral da Diário da Manhã o Francisco Mascarenhas. Então, nesse período eu participei nós acompanhávamos os programas da Diário da Manhã, que era a sequência da Modelar, que era, se não me engano, todos os dias, menos sábados, se não me engano. E tinha programas noturnos, programa de auditório, sequências da Modelar. Ah, e era patrocinado pela Modelar? Pela Modelar, era das 10 às 11h30, 10 ao meio-dia. Então tinha um conjunto na época, que era Mirandinha no piano, eu no acordeão, De Maria no contrabaixo, Dino na bateria, Lúcio na guitarra. E todos os programas que a Diário da Manhã fazia, esse conjunto sempre atuava. Depois, o Mirandinha saiu da Diário da Manhã e eu passei a tocar o piano e dirigir a parte musical da Diário da Manhã. Aí entrou o Aldo Gonzaga no acordeão. E eu fiquei trabalhando na Diário da Manhã até 1900 e... Não sei se foi 66 ou 67. E lá, o senhor encerrou? Aí eu parei. Quando eu parei a Diário da Manhã e parei o Clube 12 de Agosto, porque eu tinha uma orquestra no Clube 12. Tive 10 anos de orquestra. Tocava só no Clube 12. Mas antes disso eu toquei no Lira. Orquestra do Lira. Aí, em 66, encerrou a carreira de rádio. 67, parece que foi 66 ou 67. Depois eu tive que confirmar isso aí. Nessa época que o senhor teve no rádio, principalmente na Diário da Manhã, né, que agora já foi pouco tempo, o senhor se lembra como é que era na parte de rádio jornalismo, como é que eram as notícias, se tinha repórter, lembra disso? Naquela época que dirigia o departamento de jornalismo era o Adolfo Zigelli. E a forma de captação de notícia não era pelo sistema de hoje, telex, coisa parecida, era gravado de rádio mesmo. Era rádio escuta? Era rádio escuta. Por exemplo, gravava, não sei se era a Rádio Nacional ou outra lá, gravava em fita. E eu me recordo que eles tinham um gravador, e tinha até um aparelho, fizeram, em vez de usar esse sistema aqui que está no gravador, eles tinham no pé, para poder bater a notícia. Né? Era com... gravava o noticiário, depois transportava o papel com máquina. Mas era aquele gravador grande, não existia? Não, aquele gravador grande, assim, de gravações avulsas, era muito raro naquela época. Mesmo assim ainda tinha repórter que ia para a rua, fazia matéria, como é que era? Pois é, desse período aí. Eu acho que a notícia vinha, mas não existia a entrevista. Era muito, muito difícil a entrevista. E aquela entrevista ao vivo, assim, dentro da rádio, tinha? Só se eu se lembrar também, né? Que não era o meu setor ali, né? Mas eu acho que não tinha como hoje, não. Na televisão, vai lá uma pessoa entrevistada na Diário da Manhã, naquela época não, era mais noticiário mesmo. Salvo um outro programa. O Zigelli teve uma época dele que ele chegou a fazer reportagem. Mas é coisa mais recente. Na faixa dos anos 50, por aí, não era comum, não. Nessa época a música, que tipo de música que tocava mais? Era a música da moda, a música popular brasileira, a música estrangeira? Era a música romântica, internacional, música latina, brasileira, latina.
pouco de música inglesa, na época o Luiz Henrique cantava a música do Pat Boone. E ao vivo eram as orquestras que cantavam? Era todo, o programa da Diário da Manhã eram todos ao vivo, nós fazíamos aqui, tinha vários cantores, não me lembro. Não Lady tinha Maria. como disco, nada disso como hoje não tinha nessa época. Como a... Porque as rádios hoje gravam, colocam os discos, né? Não existe mais nada ao vivo, né? Não tem mais orquestra, nem cantor. Não, tinha parte de discos e tinha parte ao vivo, né? Tinha muitos programas ao vivo. A maioria podia ser... Não, a maioria era disco. Né? E a Diário da Manhã naquela época tinha Lady Maria Rosa, cantores, né? Luiz Flávio, Luiz Silveira, Luiz Flores, Maria Helena. Júlio Marino, José Jaime Furlano. E tinha calouros nesse programa? Tinha programa de calor. Era, a rádio sempre tinha um auditório, né? Tinha, a Diário da Manhã tinha auditório, a Guarujá também tinha auditório. A Guarujá tinha um programa assim de calor aos domingos. A Diário da Manhã, não me lembro do dia da semana, mas tinha programa de calor e tinha programa infantil também aos domingos, às 1h da tarde. Que era uma espécie de programa infantil de calor, não é infantil? E tinha muita participação, o público respeitava? Tinha. O auditório da Diário da Manhã sempre permaneceu lotado. Mesmo com esse programa da sequência da Lula lá. Tinha a orquestra do Carmelo Prisco, que era uma orquestra de violinos, tocava música, um programa de tangos e outro programa de música mais erudita. E que tipo de público, assim, de nível? De todos os níveis. Todos os níveis. Não Junto, tinha, assim? não tinha, vamos dizer, desocupados, não, era todos os níveis. Tinha muitos estudantes que frequentavam os auditórios também, em nível médio principalmente. E quem é que financiava esses programas, as orquestras, quem pagava os cantores? Eram os patrocinadores, né? A própria emissora pagava, né? Uhum. De renda dos patrocinadores, a Modelar, não me lembro assim, os principais patrocinadores da época. E o senhor se lembra alguma coisa sobre o esporte? Como é que se fazia a transmissão do esporte, comentários? Lembra alguma coisa? A Diário da Manhã tinha equipe, a Guarujá também tinha equipe própria do esporte. O sistema de transmissão do esporte é o mesmo de hoje. Ao vivo? Transmissões faziam Direta, no interior, né? direto, exatamente. Só que naquela época era muito difícil, né? Por exemplo, a transmissão no interior dependia da antiga empresa aí de comunicações, né? Então era muito difícil. E houve até casos de locutor transmitido aqui, ouvindo o rádio de fora, porque não deu certo lá. O Coronel Simões falou também que uma vez vocês lá da rádio transmitiram o campeonato nacional, foi equipe para fora do estado, do norte, parece. Essa parte que teve transmissões fora, teve sim. Só que não era da minha área, né? E propaganda, o senhor se lembra alguma coisa, como é que se fazia propaganda, se tinha agência, se as propagandas eram gravadas? Não, já na época já se faziam os jingles aqui na Diário da Manhã. E para vender essas propagandas tinha uma espécie de corretor dentro da rádio? Ou Era dentro da rádio, não tinha agência. Então as propagandas eram boladas ali. Às vezes alguém dava uma ideia, mas não tinha essas agências especializadas. A primeira, que se não me engano, que foi instituída aqui foi essa Propag. Acho que foi a primeira, né? Mas até então era bolada ali na hora. E que tipo de firma que anunciava? Lojas? As lojas, principalmente as lojas. Pereira Oliveira, Queires. As principais lojas de Florianópolis, né? As mesmas de hoje, a mesma. Programas de auditório, você já falou, né? Você se lembra das radionovelas? Dos atores? Tinha, a Diário da Manhã tinha muito, a Guarujá também, todas duas tinham. E as orquestras também funcionavam? Não, aí era tudo na base de discos, porque existiam na época discos com gravações especiais, tipos de sons diferentes, né? E fora disso, todos os efeitos eram feitos
de comum acordo com o produtor do texto e alguém, o Zininho, no caso às 10 da manhã, que escolhia as faixas. Né? O senhor tem ideia por que acabou a radionovela? Tem acabado? Eu acho que toda essa transformação que houve no rádio foi em função da televisão. O aparecimento da televisão começou a aparecer as novelas de televisão, a novela de rádio perdeu. E o gravador fez alguma coisa disso? O gravador? É. Não, acredito que não. Porque as novelas na época eram ao vivo, né? Pois é. Aí de repente começaram a comprar, né? De fora, do Rio. Exato, começaram a aparecer também as novelas gravadas. Principalmente a Gessi, que mandava muito, a Gessi Leva. Eu me lembro de uns discos enormes. Então ali eram novelas completas que vinham. Com toda a novela, publicidade, tudo pronto. Isso aí é mais Era um barato. pacote. Isso aí é mais Isso barato. aí é mais barato. Do que manter Exato. só. E a infraestrutura técnica, o senhor já falou né? Os gravadores, né? Que eram grandes e os efeitos especiais, então era através de disco. E se fazia também dentro da rádio? Na novela? É, fazia. Barulho. Tinha. Um contra-rega lá especialmente para fazer isso. Tudo quanto é forma de barulho, de chuva, de tudo. Chuva era uma folha de, não sei o que era aquilo lá, uma lata. Então mexia assim, ela fazia barulho de vento. E não acontecia assim nessas gravações nenhum imprevisto, já que era ao vivo? Não, eles trabalhavam muito bem. É? Trabalhavam muito bem. A equipe de rádio teatro era fabulosa mesmo. O senhor se lembra de nomes de pessoas importantes da época na política, assim, local, ou mesmo nacional? Da época? É. Principalmente da década de 50, né? 50? É. 50 era o governo José Bornaldo, né? Eu, Bornaldo, Beto Wilson. Mas os políticos eram famosos e ainda são nomes até hoje. Os Ramos. E como é que era, na década de 50, como é que estava o momento político, o clima, quem que mandava, como é que a rádio se encaixava dentro desse contexto? A Guarujá era uma rádio eminentemente PCDista e a Diário da Manhã, udenista. Depois surgiu uma terceira força que foi a Rádio Anita Garibaldi. E era o quê? A Rádio Anita não era do JJ Barreto. Mas ela não tinha nenhuma corrente política? Eu não me lembro assim, não era muito ligada à política. Mas acho que era meio independente ela. E a gente, bom, a 10 da manhã defendia o DN com unhas e dentes e agora já o PSD, né? Exato. E ninguém influenciava, não tinha nenhum tipo de pressão assim, sobre as rádios, que hoje em dia é tudo mais... Mas eram os grupos, o próprio grupo. Não, pois é, o próprio grupo. Mas geralmente as pessoas que trabalhavam nas rádios já eram ou de um lado ou de outro. Aí já é mais na parte de jornalismo, na É. parte de editorial da emissora. Agora eu participava na parte musical, isso não tinha. Nessa faixa não tinha influência nenhuma. Era puramente a capacidade do músico, do cantor, da cantora, não tinha nada de influência política. E o senhor se lembra mais ou menos quantas horas por dia, quantas vezes por dia que tinha a programação musical, principalmente ao vivo, orquestra, programa? No Diário da Manhã, praticamente todos os dias tinha pelo menos um programa ao vivo. E esse programa da sequência modular era diário. Na época era uma coisa inédita, talvez só a Rádio Nacional tivesse. E era difícil manter, assim? Durou muito tempo esse programa? Durou alguns anos. E a gente sabe assim que o rádio de lá para cá ele sofreu uma decadência, né? Na parte de programação ao vivo, né? Até de jornalismo, Exato. né? A televisão tomou espaço, né? O senhor atribui a televisão, ao surgimento da televisão. Eu acho. Porque hoje em dia é tudo gravado, assim, a gente
interessa por rádio, liga para ouvir uma música, Exato. mas não tem mais aquela participação do público como antes. Antes até estava olhando por a nossa irmã, tem uma pilha de cartas que iam para a rádio, eu via tudo guardado. Hoje em dia acho que Não, depois do surgimento da FM, o pessoal só quer ouvir a música mesmo. O noticiário, as TVs têm aí, o notícia ao vivo, né? A imagem. Então o noticiário de rádio deixou. não sei se teria mais alguma coisa que eu pudesse lembrar, museu, a sua área ou pessoas que possam dar mais alguma informação. Ou de outras rádios, alguma coisa que você lembrar. Não sei quais são os nomes que teve aí. Todos esses aqui, e mais alguns que foram nosso irmão já me deu um. Ele fazia propaganda na rua? Tinha propaganda gravada, uma caminhonetezinha que percorria a cidade, tocando música e fazendo publicidade. Em que época é isso? Na época de 50 também. Sim, mas era ligado a alguma rádio ou ele mesmo fazia isso? Era alto-falante? Era de uma empresa, não sei qual era a empresa. Mas o carro tinha alto-falante próprio, né? Então ficava parado tocando música e publicidade, como se fosse uma rádio. Era mais dirigida quem estava perto. Como era o nome disso? Esse que eu me lembro é o seu Andiro Vaz, já Virgem? falecido. Mas esse assim que eu deve se lembrar. Mas eu tive... Quando parei com o rádio, parei com a orquestra também. Parei os dois de uma vez só. Eu tinha me formado, me casei e achei que já não... Estava trabalhando no tribunal e não dava certo a atividade musical com o serviço. Então eu parei. Não era vocação? Aquela? Não, depois eu continuei fazendo arranjo até hoje, pro estágio 10, pro grande show. Tudo que eles tocam eu faço. Mas já não toco mais. Quer dizer, quando eu resolvi parar de ganhar dinheiro profissionalmente, eu parei com a música. Mas para não abandonar totalmente, para não ficar frustrado, abandonar o meio, eu continuei a fazer os arranjos, as orquestrações, até hoje. É um hobby. Mas é difícil abandonar uma música, um negócio. Não, exatamente por escritório. isso. Eu parei de tocar profissionalmente, mas não parei com o meio, fiquei no meio. Eu faço as partituras para isso. Quer dizer, toda semana eu tenho contato com os músicos. Só não toco. Toco eventualmente, uma brincadeira, assim, mas profissionalmente não. É.
Era muito desenvolvido. Inclusive o setor de reportagens externas, com a transmissão de partidas esportivas. Nós transmitimos o carnaval, os bailes, os grandes bailes de debutantes que eram realizados, a apresentação de artistas que ora vinham para o Clube 12 de Agosto, para o Cine Hits, para o Líria Tênis Clube e para outros clubes da capital. E havia também na época uma dificuldade muito grande para essas transmissões, porque tudo era feito através de linha telefônica. E a telefônica na época também tinha um serviço precário, quer dizer, um serviço próprio da época. Então dependíamos sempre de uma linha telefônica para fazer essas transmissões, que eram feitas com muita dificuldade, principalmente quando eram transmissões de esporte. Mas mesmo assim nós enfrentávamos todos esses obstáculos e também procurávamos ir ao interior, também através de linha telefônica, para transmitir alguns acontecimentos, reportagens, noticiários e acontecimentos, principalmente no setor do esporte. Eu não sei se foi na época, sim. Talvez, não sei se vai coincidir, sim. Mas o programa Vanguarda, da Diário da Manhã, era... Ele surgiu mais ou menos, eu não me recordo precisamente, mas era o falecido jornalista Adolfo Zigueri, que foi um grande homem de imprensa. Ele tinha esse programa que era às 12h30. Eu já não fui contemporâneo do Adolfo Zigueri, eu já tinha retirado do rádio porque tinha me formado em Direito em 1952, eleição de vereador em 1954 e também tinha sido convidado na época pelo ex-prefeito Osmar Cunha para ser o procurador-geral da prefeitura. Então havia, apesar de eu gostar muito de rádio e jornal, porque eu também colaborava em alguns jornais da capital, havia uma incompatibilidade total de horário. Acho que se não fosse isso, até agora eu estaria nesse setor de comunicação. Mas o senhor lembra mais ou menos o que a Guarujá fez na época do Vanguarda? Porque a gente sabe que o Vanguarda bateu um recorde ele era realmente né? um campeão de audiência. A Guarujá na época já não é mais. Isso talvez você pudesse ouvir outros companheiros que ainda estão no rádio, principalmente os diretores. Um grande amigo meu, Assi Cabral David, que é um dos diretores da Rádio Guarujá, ele poderia relatar alguns fatos dessa época da Vanguarda. Mas a Guarujá procurou uma época também se especializar em notícia e em música. E realmente ela tinha elementos muito capazes para esses dois setores para enfrentar a concorrência da Rádio da Manhã. Porque posteriormente a Guarujá conseguiu um canal de onda curta e também a Rádio Diário da Manhã conseguiu um canal de onda curta. Então realmente as duas estações procuravam fazer o melhor para conseguir uma grande audiência. De onda curta e onda média era a mesma? Era a mesma programação. Era a mesma programação. A onda curta não funcionava. Ela funcionava em determinados horários. Né? Determinados horários. Bom, esporte, a Guarujá também tinha... Sempre se especializou, até hoje. Sempre se especializou. Sempre teve uma grande equipe. Eu já citei alguns desses nomes aí no setor de esporte. Possível até que tenha omitido algum. Não, o atual diretor, o jornalista Assi Cabral teve, inclusive eu e ele narrávamos em conjunto jogos de futebol. Também naquela época de maneira precária, era um microfone para um e para outro, não havia esse grande avanço da eletrônica para que se pudesse fazer um outro tipo de narração. Mas nós procurávamos em tudo introduzir na capital com os elementos que possuíamos e com o sacrifício que se fazia nas emissoras de rádio dos outros estados. Procurávamos até fazer transmissões de outros estados. Paraná, uma ocasião eu fui à Bahia, eu ainda em 1951, para tentar conseguir a narração de uma partida entre Santa Catarina e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Na época era entre seleções e não entre clubes. Mas não foi possível, mas através de amigos dos associados eu consegui gravar na época o jogo e trazer para cá uma fita de rotação, aliás, num disco em rotação 33 de acetato que se usava na época. Isso deve estar hoje até nos arquivos da estação. Foi possível, então, pelo menos cumprir aquela tarefa. E propaganda?
Como é que se fazia propaganda, publicidade? Tinha agência nessa época? Não, naquela época nós tínhamos corretores locais e tínhamos uma agência para captar a propaganda dos outros estados, principalmente do Rio e São Paulo. Mas os corretores eram da própria estação para a propaganda local. Eu não entendi até agora, porque eu, comentando com outras pessoas, também me disseram que tinha muita publicidade de fora. Mas qual era o objetivo dessa publicidade de fora? Para as rádios, é claro, era lucro, mas para as próprias empresas que faziam as propagandas, que pagavam. Sim, mas é para introduzir o mercado nas praias, o produto no novo mercado, lógico. Produtos novos, lançados, eu não vou citar nomes, que também não vou fazer comercial aqui, por laboratórios, por firmas comerciais. Então, o veículo mais utilizado na época eram as estações de rádio. Então, por isso é que nós tínhamos um representante no Rio de Janeiro, e outro em São Paulo, para captar das outras agências essa publicidade para a nossa estação de rádio. Com o tempo isso foi acabando, né? Essa publicidade de fora. Se limitou mais ao local. Não, mas existe, ainda você pode vir na estação de rádio e dar a produtos que são anunciados, seja lá automobilísticos, peças, laboratórios, vestuário. Eu não sei se... Né? Enfim, você pode observar. Realmente hoje, essas empresas estão mais servindo a televisão, a gente observa, né? Mas você pode observar, ainda, principalmente nas maiores estações, produtos de caráter nacional que é anunciado também se utilizam. Porque, por exemplo, o coronel Simão de Almeida estava falando que teve uma época em que a Diário da Manhã tinha 50% de publicidade de fora, né? Fora. De repente passou para 8%. Não, mas é verdade, isso existe porque realmente hoje eles se utilizam de outros veículos. É que também a publicidade local está crescendo. E o comércio aqui aumentou consideravelmente. Né? Eu acredito que esse, não digo que seja um fenômeno, mas esse deve ser o fato gerador do que ocorre hoje. E o senhor sabe como é que era o pagamento? Porque pagava na hora? A publicidade? Não, o faturamento era mensal. A não ser em casos específicos, quando alguém queria anunciar um produto por hipótese 3 ou 4 dias, ou um anúncio, no caso comercial, uma inauguração, então isso era pago na própria estação, que havia, era feito um texto, havia um redator para isso, também um esforçado, que não havia da especialização, né? Era feito um texto e se pagava, e aquilo era, de acordo com a tabela, era transmitido 4, 5, 10 ou 15 vezes ao dia, entre os intervalos comerciais. Eu ainda peguei a época em que foram lançados os jingles. Então, era interessante que geralmente eram programas musicais, então entre as músicas, os noticiários, etc., então havia esses intervalos comerciais. Alguns anúncios eram lidos pelo próprio locutor e outros com jingles que eram gravados e que aquilo seguia um roteiro que era controlado pelo operador de som nos jingles e pelo locutor no estúdio. Então ele tinha que ler tantos anúncios durante o dia, porque também nós tínhamos o controle da estação para o faturamento mensal, de quantas vezes tinha sido transmitido. E alguns anunciantes tinham também o seu controle externo, para verificar se a emissora estava irradiando aqueles anúncios contratados. E sempre conseguiu dar... sempre porque distribuía bem durante o dia, quando haveria uma reportagem extra, porque eram compensados no dia seguinte. Havia uma compensação. E os programas de auditório, você se lembra? Me lembro, esses programas foram lançados. Foram. Na década de 40 ainda? Não, na década de 40 não diria, diria na década de 50, quando eles começaram, pelo menos aqui. Por exemplo, o nosso amigo da Rede Globo, Mozart Regis, do Pituca, ele tinha um programa de auditório na Rádio Guarujá, denominado, se não me engano, Brincadeiras do Pituca. Tínhamos um programa que até eu era um dos organizadores do Zininho, do nosso compositor Cláudio Elim Barbosa, que também militou muito tempo no rádio. Tinha os famosos programas de Hora de Calor. Nós tínhamos uma orquestra sinfônica aqui em Florianópolis que se apresentava periodicamente na estação. Me lembro de um pianista, o doutor Carmelo Prisco, e a senhorita Sueli Gouveia, que se apresentava ao violino e piano na estação. E os artistas que, às vezes, não era muito frequente, mas vinham a Florianópolis e se apresentavam
sempre numa emissora da capital, no Vitória, que agora já na época tinha um bom Vitória. Sim, agora já fazia promoções e trazia pessoas de fora. Também trazia na época de seu aniversário, em maio, fazia programas especiais e artistas que eu me lembro da época que estiveram aqui, cantoras, Linda Batista, Lucinha Batista, Dalva de Oliveira, falecida, e tantas outras da época, né? O Silvio Calves esteve aqui, cantores do momento, que recebiam, chamava-se na época um cachê, contratado, e geralmente para se trazer esses artistas era necessário ter patrocinadores que pagasse não só todas as despesas, pelo menos a rádio ficasse equilibrada, porque o que valia realmente era a promoção. Não havia objetivo de lucro. E os cantores, eles eram assim, sempre de uma rádio só ou cantavam nas ruas, os atores, como é que era? Não, os cantores, porque eles eram praticamente amadores, né? Eles eram contratados para determinados programas. Tá? E parece que nós mantínhamos em folha de pagamento, nós tínhamos um conjunto regional do Nabojo. Esse rapaz depois dirigiu a orquestra do 12 de agosto muito tempo. Esse parece que era contratado fixo, porque eles eram os acompanhantes de todos os artistas que vinham em Florianópolis para a nossa estação. E as radionovelas? Como é que era? Com um elenco próprio. Algumas até redigidas por elementos da nossa rádio. O Dr. Gustavo Neves Filho fazia novela. Fazia roteiro. Nós tínhamos vários artistas, o falecido Palmeira da Fontoura, Cora Nunes, o falecido Edgar Bonassis. E de momento assim, mas muitas pessoas, e tinham talento, se esforçavam, os ensaios eram feitos, depois as novelas eram levadas ao ar, com um diretor, um contra-regra, que fazia aqueles sinais todos para que o ouvinte tivesse noção de como estava se desenrolando, tudo iria até de forma muito pioneira, não digo improvisada, mas pioneira com muito esforço, que eram realmente amadores. Quando o senhor saiu da Guarujá, as novelas ainda continuaram? Continuaram, elas tiveram um grande período. O senhor sabe mais ou menos quando é que acabou isso na Guarujá? Eu não sei, porque depois que eu saí, eu até cheguei a assumir numa época o cargo de direção da Guarujá, nesse setor de programação, substituiu-me Aldo Silva, que tinha uma estação de rádio em Tijucas. Ele continuou ainda muito tempo com novela, ele também era ator, chamava-se rádio ator na época. E eu tenho a impressão que a novela, ela começou a cair com o advento da televisão. Então as rádios procuraram se especializar no setor principalmente no setor de música, esportes e notícias. Porque hoje, muito embora se creia o contrário, eu considero o rádio um veículo de divulgação igual à televisão. São alguns milhões de automóveis nesse país que tem caminhões. Fora o interior, são esses rádios, radinho de pilha, que o lavrador vai para a sua agricultura e leva o radinho. É a empregada caseira que de manhã já está ligando o rádio. E nós mesmos, eu sempre, quando posso, eu procuro ouvir rádio, porque muitas vezes a informação, ela chega pela rádio com mais precisão e partidas de futebol, de basquete, que a televisão não transmite, o rádio compensa isso, de modo que há um grande público atento ao rádio. E a infraestrutura técnica das emissoras? Também a infraestrutura técnica, não, eles começaram a surgir de acordo com os lançamentos. E logo que o produto era lançado, alguns importados, muito poucos fabricados no país. Eu me lembro que o primeiro gravador que eu conheci era um gravador não de fita, depois surgiram um gravador com um fio de material, eu não me lembro se era um material especial, era um rolo com um fio finíssimo. Então fazia gravação, mas ele ainda não estava aperfeiçoado, e muitas vezes aquele rolo que tinha algumas centenas de metros, ele sofria um transtorno e estava perdida a gravação. E era difícil desenrolar todo aquele fio, porque aí perdia a qualidade. Depois é que então, aquele sistema que não funcionou bem, o sistema gravador, aquele rolo de fio, então foi substituído por essa fita que evoluiu, chegou a fita cassete, com grande fidelidade, uma
mas não era fácil naquela época, não, Você fazer lembra uma gravação. de nomes importantes da época no local? Eu me lembro assim, Bem, da política. influentes no Estado. Sim, quando o nosso diretor-presidente da Guarujá foi o ex-governador Ademar Ramos da Silva, sempre conduzindo na época, ele inclusive, eu falei para você há pouco, os pioneiros da rádio eram dois irmãos, aliás, família de São Francisco do Sul, Ivo Serrão Vieira, que depois transferiu para Porto Alegre, e o seu irmão Ney Serrão Vieira, que trabalhava no Banco do Brasil. E essas pessoas que eu já citei que trabalhavam com ele. Mas o rádio tinha muita... tínhamos até poetas que faziam o seu programa. Me lembro do Lorival de Almeida, fazia um programa de poesias, hoje ele já falecido. Também tínhamos o professor Flávio Ferrari, que fazia programa de esporte. Tínhamos o falecido professor Evaldo Melo, pai do Evaldo Melo Filho, que também trabalhava conosco na Rádio Guarujá. O jornalista falecido Gustavo Neves Filho, eu me recordo que ele tinha um programa, escrevia uma crônica diária. Pai do jornalista Gustavo Neves Filho. Era o jornalista Gustavo Neves. Ele trabalhou muito, ele escrevia sempre para a imprensa local e fazia também uma crônica diária, aliás, lida por mim, que era transmitida às 12h30 pela Guarujá. Um grande jornalista, um grande escritor, admiráveis páginas ele escreveu para o rádio, que até seria interessante compilar. Pode que assim, nessa entrevista, que está sendo mais um bate-papo, são fragmentos de lembrança que eu tenho, não há assim, uma ordem cronológica e nem poderia estar, mas pelo menos há um material para você, se desejar investigar mais alguma coisa. E o senhor se lembra como é que era o momento político, como é que estava Santa Catarina naquela época? Naquela época, não, eu posso falar porque eu ingressei, aliás, o período com a queda do Estado Novo, em 1944, com as primeiras eleições em 1945, foi eleito presidente da República, General Eurico Gaspatuta. E aqui em Santa Catarina, eleito governador, que eu já me referi, o doutor Ademar Ramos da Silva. Então nós tínhamos, na época, dois grandes partidos aqui no Estado, o Partido Social Democrático e a União Democrática Nacional. E depois surgiram os outros partidos, existiu o Partido Trabalhista Brasileiro e os partidos menores que tinham relativa expressão, o Partido Social Progressista, o Partido Democrata Cristão, o Partido de Representação Popular, que tinha alguma expressão. Os outros praticamente não existiam em Santa Catarina, como o PTN, o Partido Socialista, o Movimento Trabalhista, etc. Existiam esses partidos que eu citei. Eu me recordo quando eu fui vereador em 54, nós tínhamos na Câmara de Vereadores 6 vereadores do PSD, 4 da antiga UDE, 2 do PSP, 2 do PTB e 1 do Partido Democrata Cristão. Eram as representações que tinham na Câmara. E a Guarujá era PSD? A Guarujá representava uma corrente do PSD. Era a e a Rádio Diário da Manhã, pelo menos os seus diretores, eram líderes de expressão da extinta UDE. E não existia nenhuma forma de pressão, assim, para mudar o governo em cima da rádio? Não, porque eu posso dizer o seguinte, que a nossa estação realmente ela era autossuficiente, ela vivia de anúncios. Nós não fazíamos programas pagos de natureza política ou em função de governo, mesmo porque a partir de 1950 assumiu o governo o senhor Enel Bornhaus, que era da corrente da União Democrática Nacional. Então nós não tínhamos basicamente a Guarujá vivia de anúncios. Pagava sempre pontualmente os seus funcionários, não havia queixo, evidente com salários relativos da época. E como é que era a relação com o público? A rádio TV a cabo? Muito boa, porque nós tínhamos porque naquela época os programas de auditórios tinham uma grande afluência. Eles não eram pagos, não se cobravam. Excepcionalmente, quando vinham artistas de outras capitais, o ingresso era cobrado. Também nós tínhamos aqueles programas que hoje ainda se faz muito, pedindo músicas, então havia uma troca de correspondência muito grande entre os ouvintes e a estação pedindo para determinar.
horários estabelecidos para que músicas fossem Tinha apresentadas. concursos? Também eu me recordo até que uma ocasião, um programa de noticiário das 6h10, nós lançamos com o patrocínio da Caixa Econômica, se eu não me engano, um prêmio sobre a ponte Ercílio Lúcio, um prêmio de jornalismo, para quem escrevesse a melhor reportagem sobre a ponte da via. Também sorteios dos programas do auditório que se faz hoje em televisão, se fazia naquela época, né? Ou em prêmios, ou em mercadorias, até em eletrodomésticos também, dependendo da natureza da programação, mas tudo isso existia. Então, por isso é que eu falei há pouco, era um misto de rádio, de televisão, cinema não diria, mas de teatro, então fazia assim. Mais ou menos um pouco de tudo. Programas humorísticos? Ah, sim, tinha os programas humorísticos. Eu citei esse, Brincadeiras do Pituca, o Pituca hoje da Rede Globo de televisão, e outros humoristas que aqui se apresentavam, duplas caipiras, existiam também. E não coincidia o programa de auditório com a 10 da manhã, assim, mesmo dia, horário, alguma coisa? Não, porque, como é que eu diria, a Guarujá era mais, na época, por ter um auditório, ela tinha mais presença nesse setor de programação. A 10 da manhã não tinha auditório nessa época, no início? Eu tenho a impressão que a princípio Bom, ela não. demorou muito tempo ainda. Foi muitos anos depois que ela surgiu. Ela surgiu muitos anos depois. Eu mais ou menos quando a Diário da Manhã ela esteve numa fase mais importante, eu já estava desligado um pouco acompanhava, evidentemente, sempre os meus amigos, meus colegas da rádio, dos eventos radiofônicos de Santa Catarina. E os horários desses programas, como é, assim, novela, qual é a... Bom, eu vou dar um exemplo. Pelo menos a parte matinal da programação, geralmente era com música. No horário de meio-dia às 2, nós procurávamos fazer, inclusive, um programa de músicas selecionadas. Tínhamos uma crônica meia hora, tínhamos um programa informativo, programa de esporte, nesse horário de almoço, que é uma programação, talvez fosse o horário mais ouvido. À tarde, então, a programação ou de música ou rádio teatro.